Fala, meus diplomatas. Cês tão bom? Eu tô bom. Hoje veremos um cenário inesperado e bem-humorado que nos ensinará lições valiosas sobre relacionamentos, limites e as consequências de tirar vantagem das situações. Junte-se a nós na exploração do mundo das surpresas inesperadas de That 70's Show. Ah, eu ia me esquecendo? Prepare a pipoca, a Coca-Cola, se deliciem de likes, que o show diretamente de Hollywood Hills vai começar. Surprise! Gesto de surpresa. A namorada de Eric o surpreende em seu quarto, iniciando um momento agradável entre o casal e dizendo para isso a palavra em inglês, surprise, que significa surpresa em português. This is so great. I didn't know you delivered. Vamos ver o que Eric Foreman quis dizer com essa frase. Diz é o pronome demonstrativo, que significa isso em português. É usado para indicar algo próximo no tempo ou no espaço. No contexto dessa frase, refere-se a algo que o falante considera muito bom. Is é a forma do verbo to be, ser, na terceira pessoa do singular do presente simples do indicativo. Em português, é equivalente a é. Sou. Em contextos como esse, sou é usado para enfatizar algo. Pode ser traduzido como tão ou muito. Great é um adjetivo que significa ótimo, maravilhoso ou fantástico em português. É usado para descrever algo de maneira positiva. I é o pronome pessoal de primeira pessoa do singular, que significa eu. Didn't know é uma contração em inglês que combina did not, não fez ou não sabia, para expressar a negação no passado simples. É usado para indicar algo que alguém não tinha conhecimento ou não tinha feito no período anterior ao presente. Sua tradução é não sabia. Didn't know. Não sabia. You é o pronome pessoal de segunda pessoa do singular, que significa você. Mas, nesse caso, pode ser traduzido como que você. Neste caso, não é necessário usar o pronome that, que antes de you, você, porque é comum omitir that em situações informais ou quando a comunicação é mais direta. Delivered é a forma passada do verbo to delivered, que significa entregar. Neste caso, Eric Foreman está brincando com a situação de sua namorada estar em seu quarto como se fosse uma entrega por algo ou alguém que ele queria muito. Agora, juntando todas as palavras da frase This is so great. I didn't know you delivered. Pode ser traduzido como isso é tão ótimo. Eu não sabia que você entregava. Essa frase expressa surpresa positiva sobre algo que está acontecendo ou sendo experimentado, além de mostrar desconhecimento prévio irônico sobre a habilidade de alguém para fazer entregas. Bad check, dumbass. Holy crap! Vamos ver o que bad check dumbass e holy crap significam, respectivamente. Bed significa cama em português, referindo-se ao lugar onde se dorme. Isso é uma bed. Os dois pombinhos estavam em cima da cama, ou seja, sobre a cama. Os dois estavam em cima da bed. Perceba que a palavra bed, que significa cama, é diferente tanto em pronúncia quanto em significado com a palavra bad, que significa mal. Enquanto a letra E de bad é mais fechada, a letra A em bad é mais aberta, como se fosse é. Para fixar na memória, vou apresentar uma associação entre essas duas palavras. Imagine que você comprou uma bad que tem cara de bad. Bad, 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 bad. Check pode ter vários significados,
mas aqui é usado como um comando ou verificação, algo como verificar ou checar. Bed check. Uma ordem ou comando para verificar a cama ou fazer uma inspeção na cama, possivelmente usado de forma sarcástica ou ríspida. Dumbass é uma expressão informal e rude em inglês. Dumb significa idiota e ass é um termo ofensivo. Juntos, dumbass é uma forma forte de chamar alguém de idiota ou estúpido. É importante notar que dumbass é uma palavra muito grosseira e deve ser evitada em situações formais ou educadas. Procure pronunciar assim: dumbass, dumbass, sendo a letra B muda nessa palavra. Então vimos até aqui que o pai de Eric interrompe repentinamente com uma declaração aparentemente oficial sobre uma verificação de cama. Isso cria tensão e medo em Eric, que diz holy. É uma palavra em inglês que significa santo em português. No entanto, ela é frequentemente usada como uma expressão para transmitir choque, surpresa ou ênfase. Quando usada em frases como holy crap, a palavra holy não está sendo usada no sentido religioso literal, mas como uma interjeição para demonstrar intensidade emocional, similar a dizer meu Deus ou caramba em português. Essas expressões são informais e servem para enfatizar uma reação forte, seja de surpresa, espanto, choque ou admiração. Então, embora holy signifique santo em tradução direta, em muitos contextos informais, ela é usada como uma interjeição para enfatizar uma emoção intensa. Crap é uma gíria em inglês que é utilizada de maneira informal para se referir a algo de baixa qualidade, algo sem valor ou até mesmo como um termo pejorativo para descrever algo ruim ou de pouco valor. Essa palavra é considerada levemente vulgar e pode ser usada para expressar desagrado, decepção ou para enfatizar algo indesejável. É uma forma mais suave de uma palavra mais forte, como merda, e frequentemente é usada de forma casual ou informal em situações informais. Por exemplo, alguém pode dizer "oh crap" para expressar frustração ou surpresa diante de uma situação desagradável. A expressão holy crap pode parecer um tanto engraçada quando traduzida ao pé da letra. Holy significa santo e crap é uma gíria para algo de baixa qualidade ou desagradável. Então, ao traduzir literalmente, poderia ser interpretada como santo cocô ou santo lixo. Essas expressões coloquiais e idiomáticas muitas vezes não têm um significado direto quando traduzidas palavra por palavra. E é por isso que podem parecer estranhas ou até engraçadas ao fazermos uma tradução literal. Essas expressões são usadas na língua inglesa para expressar emoções como surpresa, choque ou frustração, mas suas traduções literais nem sempre transmitem o mesmo sentimento ou significado. Portanto, bad check, dumbass. Holy crap significa verificar a cama, idiota. Puxa vida! No, it is not a bad check. Ufa! Pensei que iriam pegar os dois pombinhos. Vamos ver o que a mãe de Eric Foreman quis dizer com a frase "No, it is not a bad check". No significa não em português, usado para negar algo. It é um pronome pessoal neutro que se refere a algo que já foi mencionado ou está implícito na conversa. Is significa é. É o verbo ser ou estar, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Not é a forma negativa de is, que significa não. Indica que algo não está acontecendo. É uma negação usada para fazer a forma negativa do verbo. Então, it is not é uma frase negativa que significa não é. É um artigo indefinido que significa
uma. Bad check é uma inspeção noturna para verificar a presença de pessoas, como soldados, obrigadas pelos regulamentos a estarem na cama ou nos alojamentos. Dá para notar que o pai de Eric Foreman é austero por usar esse termo. Agora a frase completa. No, it is not a bad check. Não, não é uma verificação de cama. Essa frase é uma negação direta, explicando que algo não se trata de uma inspeção de cama, contradizendo uma interpretação anterior dita pelo pai. É uma forma de esclarecer o propósito ou a natureza de uma ação ou situação. We just want to say goodnight and we love you very, very much. Que bonitinha! A mãe dele tenta amenizar a situação com humor e amor. Vamos ver o que ela quis dizer. We significa nós em português, indicando que o papai e a mamãe de Eric Foreman estão falando. Just, neste contexto, significa apenas ou somente. Want é a forma do verbo to want, querer, na primeira pessoa do plural, indicando um desejo ou uma intenção. To say é um verbo que significa dizer. Good night, expressão em inglês para desejar uma boa noite. And significa e em português, conectando duas partes da frase. No caso, conecta essa parte da frase. We. Novamente, o pronome nós. Love. É o verbo to love, amar, na primeira pessoa do plural, indicando um sentimento de amor dos pais para com o filho. You significa você em português. Very, very much. Uma forma enfática de dizer muito, muito em português. Agora a frase completa. We just want to say good night and we love you very, very much. Nós apenas queremos dizer boa noite e nós te amamos muito, muito. Essa frase expressa o desejo de desejar uma boa noite e transmitir um sentimento muito forte de amor. É uma declaração carinhosa e afetuosa, indicando um forte sentimento de afeição ou amor pelo filho. As mães são sempre mais afetuosas que os pais, não é verdade? What are you doing? Oh, just nailing his window shut. For his own good. Como diria Elise Matsunaga, vamos por partes. Vamos começar pela fala da mãe. Essa frase, what are you doing? Em português significa, o que você está fazendo? É uma pergunta simples e direta, usada para indagar sobre a ação ou atividade que a outra pessoa, no caso, o pai, está realizando no momento. É uma forma comum de iniciar uma conversa ou verificar o que alguém está ocupado fazendo. Agora vamos para a fala do pai. I'm just é uma expressão curta que significa eu estou apenas ou eu estou somente em português. É uma forma de indicar que a pessoa está realizando uma ação de forma simples, sem intenções complexas ou motivos elaborados. Essa expressão é usada para enfatizar que a ação em questão não é complicada ou significativa, apenas algo simples ou direto. Nailing é o gerúndio do verbo to nail em inglês, que significa pregar em português. Quando usado nesse contexto, indica a ação de fixar algo, como um prego, usando um martelo ou instrumento similar para garantir que algo fique preso ou fixo em determinado lugar. Possessivo, que significa dele, indicando que a janela pertence a Eric Foreman, a janela dele. Window significa janela em português. É uma abertura em uma parede de um edifício ou veículo que permite a passagem de luz e ar, geralmente coberta por vidro. As janelas são usadas para permitir a entrada de luz natural e para ventilação, além de proporcionar uma vista externa. Shut
É um termo em inglês que significa fechado ou trancado em português, quando se refere a uma janela ou porta. Shut indica que a janela está fechada e não pode ser aberta. Por exemplo, the window is shut significa a janela está fechada. Agora eu vou shut essa window. Virão só. Essa window foi shut por mim. For his é uma expressão que significa para o seu, em português. For é uma preposição que indica finalidade ou propósito. E his é um pronome possessivo que se refere a algo pertencente a um homem ou a uma pessoa do sexo masculino. Nesse contexto, for his indica algo feito em benefício ou visando o bem-estar da pessoa a quem pertence. Own significa próprio em português. É um adjetivo possessivo usado para indicar posse ou pertencimento. Quando algo é descrito como own, refere-se à propriedade de alguém específico, indicando que algo pertence à pessoa mencionada. Good significa bom em português. É um adjetivo utilizado para descrever algo que possui qualidades positivas, é satisfatório, correto ou favorável. Na frase for his own good, a palavra good refere-se ao que é considerado benéfico, positivo ou vantajoso para a pessoa em questão. Essa expressão indica que a ação realizada tem a intenção de trazer benefício ou vantagem para ela, mesmo que possa não ser imediatamente percebido como tal. Juntando todas as partes. I'm just nailing his window shut for his own good. Eu estou apenas pregando a janela dele fechada, para o próprio bem dele. Essa frase indica que o pai dele está realizando a ação de pregar a janela do filho, possivelmente sem o consentimento dele, com a intenção de proteger ou garantir a segurança dessa pessoa, mesmo que ele possa não entender ou concordar com essa ação no momento. What if there's a fire? Parece que Eric se preocupa bastante com sua própria janela, hein? Agora cá entre nós, como você acham que a namoradinha do Eric Foreman entrou em seu quarto à noite? Isso mesmo, pulando a janela que o pai de Eric está tentando pregar. Vamos ver se Eric consegue convencer seu pai de manter a janela aberta. What? Significa o quê em português, usado para fazer perguntas ou expressar curiosidade sobre uma situação hipotética. F é uma conjunção condicional que indica uma condição ou possibilidade. What if é uma expressão usada para introduzir uma situação hipotética ou uma condição imaginária. É utilizada para fazer perguntas sobre possíveis cenários que poderiam ocorrer no futuro, mas que ainda não aconteceram. Por exemplo, what if it rains tomorrow? E se chover amanhã? What if we miss the train? E se perdermos o trem? There's é a contração de there is ou there has em inglês. É utilizada para indicar a existência de algo no presente. Por exemplo, there's a cat in the basket significa há um gato na cesta ou tem um gato na cesta. Essa contração é comumente utilizada na linguagem cotidiana para expressar a presença ou existência de algo em determinado momento. A. É um artigo indefinido que indica singularidade. Fire significa fogo em português. Essa palavra refere-se à chama e ao calor produzidos pela combustão de materiais inflamáveis. Quando utilizada em frases como What if there's a fire? Refere-se à possibilidade de um incidente relacionado ao fogo, como um incêndio, e é frequentemente usada para considerar os procedimentos de segurança ou os planos de ação caso isso ocorra. Portanto, a frase What if there's a fire? Significa o que acontece se houver um incêndio? Essa estrutura gramatical apresenta uma pergunta hipotética sobre a possibilidade de um incêndio ocorrer. É uma maneira de indagar sobre os possíveis desdobramentos ou ações a serem tomadas caso essa situação específica aconteça.
Será que ele vai conseguir convencer o velho? Well, then I guess you can just light your dope with it, dopehead. Vai tentar enganar macaco velho, dá nisso aí, ó. A mensagem foi recebida com raiva pelo pai, o que aumentou ainda mais a tensão. A expressão well then é usada para continuar uma linha de pensamento ou resposta. Em seguida, I guess é uma forma de expressar uma suposição ou opinião incerta. You can just. Aqui, you refere-se ao rapaz. Can é o verbo modal, que indica a capacidade ou permissão para fazer algo, e just é usado para enfatizar a simplicidade ou facilidade de uma ação. Light, verbo que significa acender ou iluminar. Your, pronome possessivo, indicando posse da pessoa a quem se está falando. Dope, gíria que pode se referir a uma substância ilícita, como drogas. Em conjunto, a expressão light your dope sugere a ação de acender ou usar uma substância ilícita. Essa expressão é informal e pode referir-se ao ato de fumar ou consumir drogas ilegais, geralmente associadas ao ato de acender um cigarro ou uma droga similar. With it é uma expressão usada para indicar que algo está sendo usado para realizar uma ação. Aqui, it se refere a algo mencionado anteriormente na conversa ou conhecido entre as partes, que no caso sabemos que trata-se do fogo. Neste contexto específico, with it significa que o fogo está sendo usado para realizar a ação de acender ou consumir uma substância ilícita, conforme indicado na frase anterior, light your dope with it. Acender sua droga com isso. Doped. Esta parte é uma forma de insulto, referindo-se à pessoa como se ela fosse um usuário de drogas ou estivesse sob o efeito delas. É uma expressão rude e depreciativa. Então a frase dita pelo pai, well, then I guess you can just light your dope with it, doped, pode ser traduzida como, bem, então eu acho que você pode simplesmente acender sua droga com o fogo, dopado. No geral, essa resposta tem um tom de zombaria e desrespeito, sugerindo de forma sarcástica que Eric talvez use a situação, no caso, o fogo que possa consumir o local, para um propósito inadequado, como acender ou consumir drogas. É importante notar que esse tipo de linguagem é desrespeitoso e não é apropriado para a maioria das situações. Xê, rapaz, agora eu vi. Get out! Em português significa saia ou sai daqui. É uma expressão usada para pedir a alguém que saia do local ou vá embora. Pode ser usada de forma brusca ou como uma ordem para alguém deixar imediatamente o lugar onde está. Not so fast, Laurie. Mas será possível? Esse depravado quer chamar a namorada do amigo dele pra festinha com a namorada dele na mesma cama. E detalhe, essa loirinha aí é irmã do Eric. Ai, meu Deus, viu? Apesar que a loirinha até que é bonitinha. Not so fast, Laurie. Em português, significa não tão rápido, Laurie. Essa expressão é utilizada para pedir a alguém que diminua o ritmo ou a velocidade com que está fazendo algo. O termo Laurie é o nome da loirinha com quem a frase está sendo dirigida. Nesse contexto, indica que a pessoa não precisa se apressar com determinada ação. Fast em inglês significa rápido em português. Tarado. Boa, meninas. Idiot! Red's doing bed checks. Vamos ver o que a ruivinha dona quis dizer. Idiot. É isso mesmo que você está pensando. Idiota. É uma palavra em inglês usada como insulto para descrever alguém considerado estúpido
tolo ou sem bom senso. É um termo pejorativo e ofensivo, usado para denegrir a inteligência ou o comportamento de alguém de maneira bastante rude. O que eu acho mais interessante nessa palavra é a maneira como é pronunciada, porque a grafia é praticamente a mesma, mas a pronúncia não. Procure pronunciar assim: idiot, idiot, idiot. O fonema R nessa palavra é como se fosse a letra R em carambola. Você pode se aprofundar nessa palavra ouvindo a canção com o mesmo nome do álbum chamado American Idiot, da banda americana Green Day. A ruivinha chamada Donna diz para esse casal que o pai de Eric Foreman, cujo nome é Red, isso mesmo, Red, vermelho em inglês, está realizando um bad check. Para isso, ela usa o gerúndio do verbo do. Essa expressão, bad check, é comumente usada para descrever uma verificação ou inspeção das camas, especialmente em contextos como o militar, institucional ou até mesmo em ambientes como acampamentos, onde é necessário garantir que as camas estejam arrumadas, ocupadas ou em conformidade com as regras ou regulamentos específicos do local. Portanto, a frase "Idiot, Red's doing bad check" pode ser traduzida: idiota, Red está fazendo a verificação da cama. Bad checks. And bless Mommy, and bless Daddy, and bless Grandma. Como diria minha avó. Mas que santinha de pau oco! Essa frase é uma oração ou um pedido para abençoar ou desejar bênçãos para diferentes membros da família. Está pedindo que a mãe, o pai e a avó sejam abençoados. É uma expressão comum em muitas tradições e famílias, onde se pede proteção, bem-estar ou bênçãos para entes queridos durante uma oração ou momento de reflexão. And é uma conjunção em inglês que geralmente é usada para conectar palavras, frases ou cláusulas em uma sentença. Neste contexto, ela está conectando as diferentes bênçãos desejadas para os membros da família, como bless mommy, and bless daddy, e and bless grandma. Essa conjunção une as diferentes partes da oração, indicando que cada membro da família está sendo abençoado individualmente. Bless significa abençoar em português. É um verbo usado para desejar ou invocar bênçãos, proteção, felicidade ou boa vontade para alguém. Quando alguém diz bless someone, abençoar alguém, está expressando um desejo positivo de bem-estar, sorte ou proteção para essa pessoa. É comum em orações, expressões de gratidão ou ao desejar coisas boas para os outros. Mommy é mamãe em português. Essa é uma forma carinhosa de se referir à mãe, especialmente usada por crianças ou de maneira afetuosa e próxima entre familiares. É um termo que expressa um vínculo de carinho, amor e proximidade com a mãe. Daddy, em inglês, é uma forma informal e afetuosa de se referir ao pai, semelhante a papai em português. É uma maneira carinhosa e próxima de se dirigir ao pai, comumente utilizada por crianças ou em contextos informais entre familiares próximos. Grandmother é a forma completa em inglês para avó. Já grandma é uma forma mais informal e carinhosa de se referir à avó, sendo uma versão reduzida e afetuosa de grandmother. Vovó, em português, é uma forma carinhosa de se referir à avó. É uma maneira afetuosa e próxima de chamar a avó, expressando um vínculo de carinho, respeito e proximidade familiar. Ambas as formas são usadas para descrever a avó de alguém, com grandma sendo mais coloquial e próxima. Então, a frase dessa santinha ficou assim: And bless mommy, and bless daddy, and bless grandma, que significa: e abençoe mamãe,
e abençoe papai, e abençoe a vovó. Essa sabe ser fingida, né, pessoal? Oh, hi, Daddy. Sorry to bother you, kitten. Ela foi mais espertinha. Conseguiu enganar o velho. Agora vamos ver o que a frase "Sorry to bother you, kid" significa. Sorry. É uma expressão usada para pedir desculpas ou expressar arrependimento por incomodar alguém. To bother you indica a ação de causar inconveniência ou interromper alguém. Cuidado para não confundir essa palavra com brother, que significa irmão. Bother significa incomodar e brother significa irmão. Você já incomodou o seu irmão alguma vez? Você já bother o seu brother alguma vez? Kid é um termo informal usado para se referir a uma criança ou a alguém mais jovem. Lembra daquela banda brasileira chamada Kid Abelha? Pois é, essa banda é a Abelha Criança. Então a frase completa: Sorry to bother you, kid, pode ser traduzida como "Desculpe incomodar você, garota". É uma expressão usada para pedir desculpas por interromper ou causar algum incômodo a uma pessoa mais jovem. É cada uma, viu? Kelso, get your hand off my ass! It was an accident. Eita, carai! Mas que pouca vergonha. Eu não vou nem falar o que isso significa agora. Vou deixar a tradução falar por si só. Confira comigo. Michael Kelso é o nome desse pervertido. Get é o verbo no imperativo que significa pegar, mas neste contexto indica a ação de dar um comando. Your é um pronome possessivo indicando posse de algo pertencente a Kelso. Sua tradução é sua. Hand é um substantivo que significa mão, off. Neste contexto, é uma preposição que indica movimento ou remoção de algo. Portanto, hand off é uma expressão em inglês que significa tirar a mão em português. É utilizada para instruir alguém a retirar fisicamente a mão de algo ou de alguma parte do corpo de outra pessoa, indicando uma ação de remoção imediata. Mas também é um pronome possessivo indicando posse da pessoa que está falando. Significa meu ou minha. A palavra ass, em inglês, é uma gíria que se refere à parte traseira do corpo humano, especialmente às nádegas. Essa palavra pode ser considerada informal e vulgar, e pode ser considerada grosseira ou inadequada em alguns contextos. Então, a frase Kelso, get your hand off my ass pode ser traduzida como Kelso, tire sua mão da minha bunda. Esse é o famoso talarica. Vamos ver a defesa desse bandalho. It was an accident. É uma frase em inglês que é comumente usada para transmitir que um determinado evento ou incidente não foi intencional e não planejado, sendo que as palavras it was an significa foi um e accident significa acidente. E ainda tem gente que diz que inglês é difícil, sendo que tem inúmeras palavras parecidas. Ai, viu? It's still there! It's still an accident! Kelso, it's still there! Yeah. Mas é um depravado mesmo. Não tem jeito. Só cuidado para não dar uma de Marcelinho Carioca e ficar uma história meio confusa. A Thaís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, uma mulher trabalhadora, que nós não temos nada a ver. Simplesmente a amizade. Sequestraram por quê, Marcelinho? Sei. A dona também é tudo isso e é amiga do Kelso. Sem mais delongas e suposições, vamos ver o que eles quiseram falar nessas frases. Still there, em inglês, significa ainda aí, ou ainda aqui. É uma expressão usada para perguntar o motivo da mão ainda estar no mesmo lugar. O Safadão diz assim: still an accident significa ainda um acidente em inglês. Pode ser usado para indicar que algo continua sendo considerado um acidente ou incidente, sem mudanças ou resoluções significativas desde o momento inicial em que ocorreu. Por exemplo,
Se alguém comete um erro e, mesmo após algum tempo, as consequências ou a natureza do incidente ainda não foram corrigidas ou resolvidas, poderíamos dizer still an accident, para enfatizar que permanece uma situação não planejada ou indesejada. Kelso, still there, significa Kelso, ainda aí ou continua aí, a mão boba dele. Perceba que a palavra still, neste contexto, significa ainda. A expressão yeah é casual e muitas vezes usada em conversas informais. A entonação ao pronunciar yeah pode indicar se é uma pergunta, uma afirmação ou uma expressão de surpresa, por exemplo. Como moral da história, podemos destacar as complexidades da comunicação dentro das famílias. Mal-entendidos, falta de comunicação e diferenças de percepção podem gerar situações tensas e até absurdas. É importante salientar que a comunicação aberta e clara entre os membros da família para evitar mal-entendidos e conflitos desnecessários também é valioso. Além disso, é importante a necessidade de respeito e compreensão mútuos entre gerações para manter a harmonia dentro de uma família. A importância do respeito e da honestidade. As intrusivas verificações na cama, feitas pelo pai de Eric, mostram falta de confiança e respeito pela privacidade de seus filhos. O comportamento inadequado de Kelso em relação à dona é uma clara violação de seus limites e respeito pessoais. Estas ações levam ao engano e ao conflito, destacando as consequências negativas da falta de respeito e honestidade nos relacionamentos. Também sublinha a importância do consentimento e do respeito pelos limites pessoais. Agora chegamos ao jogo da memória. O que significa o verbo shut em português? Tempo de 5 segundos. Shut é usado para descrever o ato de fechar algo, seja uma porta, uma loja ou até mesmo encerrar uma operação. Então, quem respondeu fechar, acertou. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal para ter acesso ao melhor conteúdo para aprender inglês do Brasil. Fui!